O pessoal já, provavelmente alguns já receberam o retorno lá da atividade, né? Então eu já comecei a mandar o feedback para vocês aí, então, daquilo que vocês já me enviaram. Só tem alguns ainda que não enviaram um e-mail, tá? Então eu peço que quem não fez pode mandar direto para mim, ou se quiser postar no grupo lá, para mim estar conseguindo enviar, tá? Senão eu pego e chamo individual no grupo depois para pedir esse e-mail de vocês, né? Para tá retornando lá com relação à atividade. Deixa eu já ir marcando quem está aqui. Larissa Silva. Tiago. A Luana. Aline Jacques. A Júlia Carvalho. E a Paula. Eu queria aproveitar, tem poucos, mas depois eu quero compartilhar no grupo, mas dos que estão presentes aqui, eu gostaria de fazer uma alteração no nosso cronograma das atividades, tá? Para a gente chegar tranquilo nas nossas avaliações, tá? Eu gostaria de... Deixa eu pegar aqui. Combinar um ajuste no cronograma. Eu quero ouvir de vocês o que vocês acham, depois eu compartilho no grupo com os demais e pergunto se tem algum problema, tá, em a gente fazer essa alteração. A minha ideia, tá, hoje a gente fecharia a aula 5, mas ainda ficou uma parte da aula 4 para a gente tratar hoje, tá? A gente começaria a aula 5 e terminaria ela na aula da 5/10, onde seria a revisão do conteúdo para a prova no dia 12. A minha sugestão é a gente alterar a data da avaliação 1 com a avaliação 2. Então, a avaliação 2, que seria o nosso trabalho em grupo, a gente passaria para o dia 12/10, que aí já vai ter algumas questões ali que vocês vão praticar, tá? Esse trabalho 2 são alguns lançamentos que vocês vão realizar, tá? Vocês podem fazer durante a aula e entregar até a próxima disciplina, isso a gente vai combinar mais certinho, tá? Mas aí a gente faria esse trabalho, então, no dia 12, onde diz avaliação 1, tá? E depois, no dia 19, a gente faria essa correção do trabalho, já como uma revisão, aí sim, final para nossa avaliação individual lá no dia 26/10. O que vocês acham, assim, que parece para vocês? Porque eu estou preocupado aí da gente deixar agora muita coisa já para essa prova no dia 12/10, tá? A gente tem esse encontro de hoje, mais semana que vem, né, para revisar esse conteúdo, assim a gente teria mais um tempo aí lá para o dia 26/10, e assim a gente praticaria com esse trabalho em grupo ali no dia 12/10, daí. Não sei se para alguém tem algum problema em relação a isso, poderia ser assim ou não? Fazer esse ajuste? Por mim, tá tranquilo. Por mim, pode ser também. Pode ser também, tá? Aí a gente não precisa correr em cima do conteúdo hoje, semana que vem.
E aí a ideia daquele trabalho em grupo, tá, é exatamente isso, é a gente praticar os exercícios, efetuar os lançamentos lá e conseguir entender, tá? Minha ideia não é a gente fazer uma coisa, eu quero ver se a Paula realmente está sabendo fazer ali, decorou o conteúdo, não, é a gente fazer junto a atividade lá, entre 2, 3, a gente combina aí na próxima aula como que a gente vai realizar, ou como vocês se sentirem mais à vontade de realizar essa atividade, ou querem fazer sozinho, enfim, né, a gente combina, então, na próxima aula, e hoje a gente toca o conteúdo, então, a parte que ficou da aula passada, mas a gente começa já essa parte da escrituração hoje, tá? Então, tá bem, acho que eu vou fazer esse ajuste, depois eu vou estar comunicando os demais no grupo lá, então. E se alguém tiver algum problema com relação a essas novas datas, a gente combina para recuperar depois, enfim, né? Tá? Sem problemas. Tá? Do conteúdo até aqui, pessoal, alguém já chegou a dar uma olhada no que tem para frente aí do conteúdo, nessa parte da escrituração? Não chegou a olhar ainda. Da aula passada, aquilo o pessoal conseguiu entender aquelas questões, aquelas imagens de como fica o patrimônio a partir daquelas movimentações que foram feitas, tá? A gente simplesmente pegou lá os valores e as contas, né, que são aquelas nomenclaturas dos elementos lá, e jogamos no gráfico lá, no balanço, né? Então, a nossa ideia, a gente vai começar depois, do zero, é realmente fazer o lançamento e fazer a apuração de forma técnica, aí, como que a gente chega naquele resultado, tá? Então, deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver onde é que foi parar aqui a nossa aula 4. Não sei se está aparecendo para vocês aí agora. Tá. Então, a gente vai começar falando aí da questão das contas, então. Então, o plano de contas a gente já vem conversando alguns encontros, né? Então, o que é a conta, né? Oi? Aquela atividade 2, a gente não vai ver sobre ela hoje? Ou isso é para só a gente te mandar individual? Isso, a atividade 2, ela carece, tá, da gente pegar e ver essa parte dos lançamentos primeiro, tá? Porque, deixa eu até abrir ela aqui para a gente conversar, até foi bom que tocaste no assunto, deixa eu pegar aqui. A gente esclarecer antes de começar a atividade. É que essa atividade 2, tá? Deixa eu até compartilhar, deixa eu parar, compartilhar a aula de hoje, então, e focar nela já para mostrar para vocês. Ó. Então, essa atividade 2, pessoal, a gente já vai pegar e já vai começar a realizar os lançamentos daí, tá? Então, carece do quê? Da gente ter essa nossa aula entre hoje e amanhã, a gente vai ter condições já de iniciar essa atividade. Quem já é autodidata lá, conseguiu pegar no conteúdo como realizar a atividade, já, se quiser mandar já para a gente dar uma olhada, tá? Mas, por exemplo, aqui no dia 2, né? Então, a gente tem aqui algumas operações da empresa. Então, o cara abriu a empresa lá em
em 2 de janeiro, integralizou o capital social em dinheiro. Tá? O que ele está dizendo aqui? Que ele abriu a empresa e colocou R$ 150 no caixa da empresa. Tá? Então, a gente vai ver na aula de hoje, semana que vem, como que a gente faz esse lançamento. O lançamento a gente vai usar o quê? No mínimo, 2 contas a gente vai ter que utilizar, porque uma conta vai nos dizer da onde saiu o dinheiro e a outra conta vai nos dizer para onde foi o dinheiro. Então, se o cara abriu a empresa e colocou dinheiro no caixa da empresa, então uma conta vai ser o capital social, que fica lá no patrimônio líquido, no passivo, né? E o dinheiro ele colocou no caixa. A outra conta que a gente vai usar vai ser a conta caixa, que vai ser a aplicação do recurso. Então, esse seria o lançamento do dia 2 que a gente vai fazer. Tá? No dia 5, a gente vai ter outro lançamento para fazer e assim sucessivamente, até que a gente faça todos os lançamentos e consiga realizar o fechamento do DRE e do balanço depois, tá? E, além disso, o balancete de verificação, que é um instrumento que a gente utiliza também para conferir se os lançamentos lá estão certinho, tá? Mas acredito que vocês não vão conseguir ainda realizar essa atividade 2. Acho até por isso que eu joguei ela lá para a nossa aula 5, né? Tá certo? Não sei se era essa a dúvida, se eu tinha esclarecido ou não. Sim, E aí isso aí. Isso, e a forma de envio depois é da mesma forma, tá? Vocês podem mandar que eu vou retornando para vocês lá como que se tá ok, né? Ou se tem que fazer algum ajuste, tá? Mas isso a gente vai combinando entre a aula de hoje e da semana que vem, tá? Então, vamos tratar um pouco da questão das contas, então, né? Então, como eu já tinha antecipado para vocês, né? Então, a gente vai ver um pouco mais sobre o conceito dela, a função, a questão do débito e do crédito, e algumas classificações aí, e a gente finaliza lá com o plano de contas, né? Então, a conta nada mais é do que um recurso, né? Uma ferramenta da contabilidade que vai reunir elementos da mesma natureza, né? Então, eventos e valores patrimoniais, os bens, direitos e obrigações em um mesmo local. Ali, como exemplo, a conta no Banco X, tá? Digamos que seja a conta. Ela vai registrar toda entrada e saída de dinheiro do Banco X. Então, sempre que eu coloquei dinheiro ou tirei dinheiro dessa conta, eu vou ter que debitar ou creditar ela. O que é debitar ou creditar? Mais adiante a gente vai conhecer esses conceitos também de débito e crédito. Então, um outro exemplo, a conta, vai ter uma conta lá, veículos. Essa conta chamada veículos vai ter agrupado nela todos os valores referentes aos veículos que a empresa tem. Então, se ela tem 3 veículos de R$10 mil cada, o valor total da conta veículos lá da empresa vai ser R$30 mil. Certo? Desculpa. Então, a teoria patrimonialista, né, ela tem como objeto de estudo o patrimônio, a gente já viu isso nas outras questões, né? Ela tem como aspecto mais importante, né, que ela classifica as contas em contas de patrimônio e contas de resultado. O que são contas de patrimônio? São aquelas contas que a gente utiliza para o balanço patrimonial. Então, o ativo, o passivo, tá? O patrimônio líquido. Se vocês olharem lá no plano de contas, depois vocês vão ver que tem as contas lá, ativo, tem o grupo do passivo, o grupo do patrimônio líquido, e as contas de resultado são aquelas contas que compõem a demonstração de resultado do exercício, tá? Então, as contas que fazem parte das contas de resultado são as contas de receita e contas de despesa, tá?
Então, lá no plano de contas, isso fica bem claro para vocês. Vocês têm os grandes grupos lá. Então, ativo, passivo, patrimônio líquido, receita e despesa. Então, quando vocês tiverem alguma dúvida em qual conta lançar, vocês vão ter que identificar, né? Que tipo de fato é aquele que está acontecendo. É uma venda? Se é uma venda, a gente tem que utilizar uma conta de receita, né? Então, uma conta de receita é uma conta de resultado, né? Se é... só que aí a contrapartida dela, a gente vai utilizar uma conta patrimonial também, no caixa, se for uma venda à vista, ou então na conta clientes ou contas a receber, se for uma venda a prazo, né? Então, essa questão aí conceitual das contas, a gente vai estar explorando um pouquinho mais, né? Mas o que a gente tem que gravar aqui, né? Contas de patrimônio, ativo e passivo, vai para o balanço patrimonial. Contas de resultado, para a gente apurar o lucro ou prejuízo, vai para o demonstrativo de resultado, tá? O DRE. A função da conta, né? Então, é representar graficamente a variação patrimonial. Essas contas, elas podem ser debitadas ou creditadas, tá? E a diferença dessas contas a gente vai chamar de saldo, né? Saldo devedor ou saldo credor. Aqui, a gente tem que tomar um cuidado para não confundir com a nossa conta lá no banco, tá, pessoal? Porque para a contabilidade, a gente utiliza, quando a gente debita alguma coisa no caixa da empresa, quer dizer que a gente está colocando dinheiro no caixa da empresa. Tá? Isso é bem importante a gente fazer essa observação aí. Então, na nossa conta lá no banco, né, quando a gente debita, quer dizer que saiu o dinheiro da conta, né? Não é o débito em conta lá, né? Sai dinheiro da conta. Para a contabilidade, quando a gente debita, quer dizer que a gente colocou dinheiro no caixa, tá? Quando a gente debita a conta clientes ou contas a receber, quer dizer que a gente realizou uma venda a prazo e essa conta aumentou, tá? Ou ela pode ser uma acreditada, né? Então, quando que a gente vai utilizar um débito ou um crédito? Aí vai depender da natureza da conta, que a gente vai ver mais adiante, e a gente vai usar o contrário, aí como uma regra de sinais da matemática. Porque uma conta devedora, para mim, aumentar ela, eu coloco o dinheiro no caixa, eu debito ela. Se eu tirar dinheiro do caixa, aí eu vou ter que creditar ela. E aí essa questão do débito e do crédito é importante a gente pegar e não se confundir, tá, pessoal, com o que acontece lá na nossa conta bancária, tá? Então, o método... Alguém quer tecer algum comentário? Não. Professor, no caso, a conta debitada é colocar dinheiro no caixa, e a acreditada vai ser o quê? Desculpa, eu não entendi direito isso. Acreditada, por exemplo, as contas do ativo e do passivo, o caixa que a gente está tratando, por exemplo, quando a gente coloca dinheiro no caixa, porque o caixa é uma conta de natureza devedora, que a gente vai ver mais a seguinte, a questão da natureza das contas, para a gente aumentar o dinheiro no caixa, a gente debita o caixa. Agora, se a gente tira dinheiro do caixa, aí a gente credita o caixa, tá? Porque aí a gente vai descontar, é como se o débito fosse lá o sinal de mais, né, e o crédito fosse o sinal de menos para essa conta, né? Então, quando a gente tira dinheiro do caixa, a gente tem que creditar essa conta daí, né? Então, isso a gente adota essa regra, né, porque a gente utiliza o método das partidas dobradas, né? E ele diz o seguinte, que para cada débito a gente tem que ter no mínimo um crédito de mesmo valor, tá? Então, por isso que eu falei antes que a gente utiliza no mínimo duas contas, porque lembram para vocês da questão da igualdade lá do balanço, né? Que o ativo tem que ser igual ao passivo. E aqui, quando a gente coloca dinheiro em algum lugar da empresa, a gente automaticamente tem que dizer de onde saiu. E é justamente isso que o método das partidas dobradas faz. Então, para cada débito, eu tenho que ter um crédito.
Se eu coloco o dinheiro no caixa, a minha origem vai ser um crédito, pode ser da receita com vendas. Aí, se eu debitar a caixa e creditar a receita com vendas, quer dizer que eu vendi alguma coisa à vista e coloquei o dinheiro no meu caixa. Tá? Então, todo lançamento, no mínimo, a gente tem que utilizar duas contas, né? O movimento de débito e crédito, né? A gente utiliza uma ferramenta aí chamada o Razonete. Tá? É o resumo do livro Razão. O livro Razão, pessoal, depois a gente vai falar um pouco mais dos livros de escrituração, ele nada mais é do que ele agrupa todas as contas, né? A gente tem, adiantando já, 2 livros que é comum se utilizar na contabilidade, que é o diário, que é obrigatório, né? O diário, ele vai tendo os lançamentos em ordem cronológica ali, conforme eles vão acontecendo. E o Razão nada mais é que ele separa por conta. Então, eu quero ver só da conta caixa, só da conta veículo, só da conta receita com vendas, né? Então, esse Razão, ele faz esse filtro, né? Essa separação. Então, esse Razonete, ele tem um formato de T, onde à esquerda a gente coloca os valores a débito e à direita os valores a crédito. Aqui tem uma figura para vocês enxergarem, ó. Esse Razonete, ele tem um saldo 50 devedor. Alguém consegue me dizer se esse 50 quer dizer que ele tem dinheiro no caixa ou que ele não tem dinheiro no caixa? Não tem? Por que ele não tem dinheiro no caixa? Porque ele está na creditada? Mas ó, o saldo é devedor. Então, vamos lá, pessoal. O que esse Razonete nos mostra? Tá? O caixa, ele tem uma conta de natureza devedora. Tá? A natureza devedora quer dizer que para a gente aumentar o saldo dessa conta, a gente tem que debitar ela. Tá? Aqui, a gente entende o seguinte, ó, se eu tenho R$100 na coluna do débito, à esquerda, quer dizer que eu coloquei R$100 nesse caixa e eu creditei 50, e eu fiz uma retirada de 50 desse caixa para pagar alguma conta. E o meu saldo ficou 50 devedor. 50 devedor quer dizer que ainda a gente tem R$50 no caixa da empresa. Tá? E isso que eu fiz aquele alerta para a gente não confundir com a nossa conta bancária, né? Porque quando a nossa conta bancária fica devedora, quer dizer que a gente não tem mais dinheiro, né? Tá? Mas o saldo devedor do ativo é porque a gente tem valores lá, tem algum valor, né, representativo, tá, nessas contas, tá? Não sei se isso ficou claro para vocês. Tá, vamos seguindo. Aqui, ó. Aqui a gente tem um saldo credor. Saldo credor quer dizer que a gente tem dinheiro no caixa ou que não tem dinheiro no caixa? A gente tem. Quer dizer que a gente não tem aqui. Tá? Porque, lembra que eu falei, é o contrário da noção da conta do banco. Tá? Quando a gente tem 40 credor, quer dizer que a gente tem 40 reais lá na conta, mas aqui credor quer dizer que a gente não tem, quer dizer que está negativo. Tá? É até uma situação engraçada aqui que eu fiquei de ajustar esse exemplo aqui, mas eu ia colocar banco ali para ficar, que o banco pode ficar negativo, tá? Mas porque não existe caixa negativo, né, pessoal? Porque o caixa, quando tu tira todo o dinheiro do caixa, ele fica zero. Tu não faz uns papelzinhos lá, menos alguma coisa, e coloca no caixa, né? Para compensar esse saldo. Mas aqui ele quer... eu coloquei para dar o exemplo seguinte, ó. Se a gente debitou só R$60 no caixa e creditou 100, quer dizer que a gente tirou mais dinheiro do caixa do que tinha. Ó. A gente ficou com saldo 40 credor, tá? Volto a falar, é importante a gente pegar e conseguir gravar isso, tá, pessoal?
Isso a gente vai ter que gravar, não tem jeito, que é o contrário do que acontece lá na nossa conta do banco, tá? Ou numa loja, em alguma compra que a gente faça. Se a gente tem débito, para a contabilidade aqui, para a nossa disciplina, quer dizer que a gente tem saldo lá nessa conta, tá? E se a conta é a crédito, quer dizer que a gente é uma retirada, é uma saída, né, de valores, tá? Então, o razonete, né, se for o débito maior que o crédito, saldo devedor, crédito maior que o débito, saldo credor, tá? Aqui, a questão da classificação funcional das contas, né? Então, conta composição, conta sintética ou conta analítica. O que quer dizer? Eu posso ter uma conta sintética lá, por exemplo, conta bancos. Ela vai agrupar o valor de todos os valores das demais contas que eu tenho. A conta analítica vai ser lá, ó, conta banco 1, banco 2. Se chama conta analítica porque ela traz esse maior grau de detalhamento, tá? Mas lá para o balanço, não tem necessidade de ir com esse nível de abertura. A gente só coloca lá, por exemplo, a conta estoque, a gente tem X valor em estoque, mas não me interessa o que é o parafuso, a porca, seja lá o que for, né? O material de expediente, material de escritório, tá? A gente coloca só o valor de estoque lá no nosso balanço. Então, essas são as chamadas contas sintéticas e analíticas, tá? Quanto à natureza dos saldos, tá? Então, aqui é importante também, porque a gente tem contas unilaterais e contas bilaterais, tá? As unilaterais, elas sofrem variação apenas em um sentido. Quais são essas contas? São as contas de receita e despesa, tá, pessoal? Então, a gente não tem... Então, já adiantando para vocês, as contas de receita, elas são de natureza credora. Então, sempre que a gente tem uma receita com vendas, a gente credita a conta receita com vendas. Por que credita? Porque o crédito a gente vai ver que é igual à origem dos recursos. Então, se a gente recebe dinheiro, quer dizer que a origem é da receita com vendas, por exemplo, a gente credita ela. Então, se acontece uma devolução, um cancelamento dessa venda, aí a gente não debita essa conta, a gente faz aí um cancelamento da venda, né? Um estorno. Mas aí as contas de receita e despesa, as contas de receita vão ser sempre creditadas e as contas de despesa vão ser sempre debitadas, tá? Que contas? Aquelas que tem lá no plano de contas, né? E as contas bilaterais são as contas patrimoniais, tá? As que tem lá no balanço patrimonial e no patrimônio líquido. A gente tanto pode debitar quanto creditar essas contas. O exemplo que a gente viu antes, o caixa. A gente pode colocar dinheiro no caixa e tirar dinheiro do caixa. Então, a gente pode debitar e creditar essas contas, tá? Então, contas patrimoniais, a gente tem contas bilaterais. E contas de resultado são as contas unilaterais. Então, aqui, como eu falei, unilaterais, as receitas, né, e as despesas, e as contas bilaterais, contas do ativo, saldo sempre devedor, contas do passivo, saldo sempre credor, e contas mistas com saldo devedor ou credor, né, que são as de apuração de resultado, tá? Que pode ter lucro ou pode ter prejuízo, né? Então, hora pode estar com saldo credor e hora pode estar com saldo devedor. Aqui é mais uma classificação, tá? Que a gente mais para a gente conhecer, né? Contas dinâmicas, tá? E contas estáticas. Então, dinâmicas são aquelas contas, por exemplo, a conta caixa, né? Que a gente vai estar utilizando praticamente diariamente, né? Vai ter lançamentos. Já uma conta estática é uma conta prédios, por exemplo. Então, a gente vai, a empresa compra um prédio lá ou constrói, né? Essa conta, depois do nosso balanço lá, ela praticamente não vai mudar. A gente não vai fazer lançamento nela, né? Então, é uma conta chamada aí
estática, né? Porque eventualmente a gente vai utilizar ela, tá? Quanto à duração, tá? Contas permanentes ou transitórias, né? Então, permanentes, as contas da rotina ali, do dia a dia, contas a pagar, né? E uma conta transitória, por exemplo, é quando a gente utiliza para fazer um balanço de abertura, né? A gente utiliza lá para realizar os primeiros lançamentos e depois acaba não utilizando mais. Isso aqui são só alguns conceitos, tá? Eu estou passando rápido, que não vai alterar depois a realização das nossas atividades, mas é para a gente conhecer, né, a nomenclatura. E aqui o que diz a lei, né? Então, é o que de fato interessa, né, para nós também, as contas patrimoniais, tá? E as contas de resultado, tá? Então, conta empréstimos, por exemplo, vai ser uma conta patrimonial, ela vai estar lá no nosso balanço patrimonial, e já a conta salários, né, vai ser uma conta de resultado, que é uma conta de despesa que a gente utiliza, tá? Ainda a gente tem as contas de compensação, tá? Isso ela não... a gente não tem alteração nenhuma no patrimônio da empresa, a gente simplesmente utiliza ela, deixa eu mostrar o gráfico para vocês, tá? Ó, ela fica até abaixo do balanço ali, só para a gente identificar que a gente teve um fato, por exemplo, de um empréstimo de um bem que foi para outra empresa, né, ou alguma fiança da empresa em alguma instituição financeira, tá, que seja. Então, são contas aí que são utilizadas para a gente, porque a ideia da contabilidade é a gente demonstrar realmente, deixar bem claro e transparente aquilo que está ocorrendo com a empresa, né? Então, essas contas de compensação, elas servem para a gente identificar, né, se sejam deslocamentos momentâneos, né, ou os compromissos assumidos aí, compromissos financeiros, né, em nome da empresa, para com terceiros, tá? E aqui, finalizando, né, que o plano de contas, ele vai ser de acordo com o ramo de atividade da empresa, tá? O tamanho da empresa, tem empresas aí, pessoal, que, por exemplo, só de contas bancárias, a gente tem 50 contas. Então, imaginem, só que aí lá no balanço vai o saldo o saldo total das contas bancárias, né? Tá? Então, e tem empresas que vão utilizar uma meia dúzia de contas, tá? Mas o padrão, ele deve ser seguido, tá? Então, vai ter sempre lá o ativo, o passivo, as contas de resultado, as contas de despesa e as nomenclaturas que vão mudar dessas contas, né? Então, essas contas vão ser específicas para cada tipo de empresa e o plano de contas, ele serve como elo de comunicação entre os usuários da informação contábil. Como assim elo de comunicação? Até tem uma questão depois de uma próxima atividade, né? Porque é através do plano de contas que a gente consegue, a gente olha o balanço e diz, olha, tem uma conta chamada ali fornecedores no passivo lá. O que quer dizer essa conta? Um plano de contas bem estruturado vai dizer que essa conta fornecedores vai registrar todos os valores das compras a prazo que a gente fez na empresa. Tá? Um bom plano de contas, né? Então, vai ter o elenco das contas, a função atribuída a cada conta, essa que eu falei para vocês, e vai dizer quando ela deve ser debitada ou creditada, né? Então, a conta fornecedores, natureza credora, tá? Para a gente, quando a gente compra mais mercadorias a prazo, a gente vai creditar essa conta, que aí vai aumentar o saldo dela. Quando a gente paga a conta para o fornecedor, a gente vai debitar essa conta, né? Porque ela é uma conta do passivo. Certo, pessoal? Plano de contas, alguém já tinha dado uma olhada aqui nesse material ou não? Eu tinha impresso hoje, daí eu tinha dado um pouco uma lida, assim, meio por cima. Mas alguém já tinha escutado falar do tal do plano de contas? Já estava disponível lá para vocês darem uma bisbilhotada nele, né? Agora ficou mais claro aquele monte de nomes lá, eu acho que está lá na aula 2, se não me engano.
Então, essa é a função dele, a gente vai utilizar para fazer as nossas atividades depois, tá? Então, seguindo o embalo, tá, pessoal? Deixa eu passar aqui agora para a nossa aula. Vou fechar aqui. Okay. Então, falar sobre a escrituração um pouquinho, né? Então, isso é o que a gente vai começar a trabalhar hoje e vai finalizar na semana que vem, tá? Então, o processo contábil, né? Então, ele parte do quê? Tá? Então, a contabilidade, como que ela inicia o seu trabalho, né? Então, sobre a escrituração, né? Então, a gente tem os documentos lá, que são gerados a partir dos fatos que ocorrem, né? Das compras e vendas de mercadoria, daquela coisa toda que vai acontecendo lá com as operações da empresa, tá? A gente faz os lançamentos no livro diário, tá? Nesse livro diário, a gente pode extrair o razão, que a gente vai separar as contas, né? Então, porque o livro diário, como eu tinha comentado com vocês, a gente pega por ordem cronológica e vai lançando a compra de mercadoria, pagamento de salário, pagamento de fornecedor, todos os lançamentos, e o livro razão depois organiza essas movimentações em ordem cronológica por conta. Então, na conta caixa lá, a gente teve saída de dinheiro no dia 2, no dia 5, no dia 8, né? A partir daí é feito o balanço de verificação e elaboramos aí o DRE e o balanço patrimonial, e ainda a demonstração de lucros ou prejuízos, tá, pessoal? É uma demonstração que a gente não vai estar trabalhando com ela, mas para vocês saberem, ela tem por finalidade mostrar a evolução da conta lucros ou prejuízos, né? O que acontece com ela, se o lucro foi retirado para os sócios, para os acionistas, né? Então, essa conta, essa demonstração, ela detalha um pouco mais essa conta lucros acumulados, o que foi feito com os valores que estavam nela, tá? Mas, basicamente, para nós, o interessante aqui é conseguir elaborar o balancete de verificação, o DRE e o balanço patrimonial, tá? Então, livros obrigatórios, a gente tem o livro diário, né, pelas empresas, né, os livros fiscais lá de ICM, depende do tipo da empresa, né, ou se ela tem que atender alguma legislação a nível federal e municipal, né, então, do ICM, do IPI, das indústrias, tá? Então, todos esses livros, isso vai variar de acordo com o porte da empresa, tá? A questão das atas da Assembleia, então, é o tipo da empresa também, o registro de ações, tá? Que é exigido lá pela lei das sociedades anônimas. Então, cada empresa, ela vai ter uma peculiaridade aí com relação a essa legislação contábil, tá? Então, não é à toa que dizem aí que o Brasil é um dos países mais burocráticos aí para se ter um negócio, né? Então, a gente tem vários ramos, vários tipos e tem que atender a uma série aí de obrigações específicas, né? Então, para vocês verem a complexidade, né, das coisas, tá? Facultativo, então, o razão que eu falei, né, que algumas podem fazer, a conta caixa, né, contas correntes, bancos, fornecedores, controle de estoques, né, são alguns livros aí mas são utilizados aí para fins gerenciais, né, importantes para a empresa, né, é difícil fazer uma gestão sem ter esses livros, tá? Então, partindo especificamente aqui agora a fundo na parte da escrituração, da questão das partidas dobradas, então a essência desse método, né,
é que qualquer operação vai resultar em um débito, em uma ou mais contas, tá? Que deve ter um crédito no mesmo valor, em uma ou mais contas também, tá? Sendo que a soma dos débitos vai sempre ter que ser igual à soma dos créditos. Por quê? Porque a gente tem que atender aqui a questão da origem igual à aplicação de recursos, tá? Isso é importantíssimo a gente gravar também, tá? O patrimônio, né, que é o objeto de estudo, né, da contabilidade, ele vai ter as contas patrimoniais, tá? Que vão ser o ativo, passivo e o patrimônio líquido, e as contas de resultado, que vão representar as receitas e despesas. A gente chama o balanço patrimonial de uma visão estática, tá? Por que estática? Porque é como se fosse a foto em um determinado momento do patrimônio da empresa, e as operações, elas vão acontecendo, que vai gerar o lucro ou prejuízo da empresa, vão ser através das contas de resultado, que, digamos, representa a situação dinâmica, né? Através das receitas menos as despesas, né? Que a gente vai ter o nosso resultado, seja lucro ou seja prejuízo, né? E a gente tem uma justificativa, tá, desse método dos saldos das contas. O que quer dizer a justificativa dos saldos das contas? Que as contas de bens e direito, tá, assim como as despesas, elas têm saldo devedor. Por que isso? Porque quando a gente coloca dinheiro no caixa, a gente está aplicando dinheiro no caixa, tá? Aplicando aqui entre aspas, tá? Quando a gente coloca dinheiro, a gente compra mercadoria no estoque, a gente está aplicando dinheiro no estoque, está colocando dinheiro lá no estoque. Quando a gente paga uma despesa, a gente está colocando dinheiro lá naquela despesa, tá? Então, por isso que a gente tem um saldo devedor dessas contas. Então, a conta caixa, a natureza dela, da conta caixa, é devedora, tá? O estoque, a natureza é devedora. As despesas, natureza devedora. As contas das obrigações e do patrimônio líquido, assim como as receitas, têm saldo credor. Por que tem saldo credor? Porque são contas de origem de recursos. Por exemplo, se eu comprei a prazo do fornecedor, isso é uma obrigação que eu tenho, né? Então, a origem dessa mercadoria que eu tenho lá, que eu comprei a prazo dele, foi o fornecedor. Então, ele tem a natureza credora. O patrimônio líquido, que é o dinheiro do sócio que ele colocou quando abriu a empresa, natureza credora. A origem do recurso foi lá o capital do sócio, que está lá no patrimônio líquido. A receita tem saldo credor, porque é a origem de recursos. Eu vendi a mercadoria, né? O dinheiro foi lá para o caixa, mas a origem foi a receita com a venda, então do saldo credor. Quando eu estou falando isso, tá, pessoal, vocês têm que remeter a essa representação gráfica do patrimônio sempre para vocês. Então, aqui no ativo, ó, os nossos bens e direitos têm natureza devedora, e no passivo e no patrimônio líquido, a natureza é credora. Tá? E aqui, abaixo do patrimônio líquido, eu coloquei as receitas e despesas, ó, se vocês verem aqui, receita como credor e despesa como devedor. Tá? Porque daqui a gente vai extrair o nosso lucro ou prejuízo. Ó. Se eu tiver mais receita do que despesa, ó, a gente vai ter um saldo credor aqui. Saldo credor, logo, né, a gente tem um aumento do passivo e um aumento do ativo lá depois, né? Porque a gente tem uma igualdade. Agora, se eu tiver mais despesa, o meu saldo ficar devedor aqui, ó, a gente vai ter um patrimônio líquido negativo. E aí vocês vão lembrar lá, não me lembro de qual aula agora, tá? Eu não me lembro, estou falando que vocês vão ter que lembrar, né? Mas agora eu só não recordo se é na segunda ou na terceira aula que a gente tratou da situação, das situações líquidas possíveis lá, né? Quando a gente tem o ativo maior que o passivo, o ativo menor que o passivo, né? Então, que a gente tem uma situação que aqui fica negativo, tá?
Então, fruto do quê? Que a gente pode ter aqui as despesas maiores, né, que as receitas, e vai ficar um saldo devedor, que a gente vai chamar aqui de prejuízos acumulados, que aí ele vai descontar do patrimônio líquido aqui, né? Certo? Então, isso aqui é assim, pessoal. Vocês não vão olhar isso aqui agora e entender. Você vai ter que ter aquele momento de reflexão depois para vocês para vocês realmente ter o insight aquele do conteúdo e conseguir realizar. Mas fazendo as atividades na prática, depois vocês vão ver que isso vai ficar muito mais claro para vocês, tá? Então, a gente tem um lançamento, que a gente vai utilizar esses conceitos que a gente já viu para fazer, né? Deixa eu ver se alguém acessou aqui. Não, só. Então, olha só. O lançamento, então, é o registro de todos os fatos, né, que vão provocar mudanças no patrimônio ou no resultado da empresa, tá? E eles ocorrem lá no livro diário, que depois pode ser transferido para o livro razão, né, se a empresa julgar necessário, tá? As contas do ativo, por terem saldo devedor, são aumentadas de valor por débito e diminuídas por crédito. Isso que eu alertei e vou estar alertando vocês, porque isso aqui, às vezes, é complicado a gente gravar, tá? Isso aqui é uma coisa que tem que gravar, não adianta. Eu falo, às vezes, tem que entender, mas tem umas regras aqui que a gente vai ter que gravar, não vai ter jeito. Então, vai estar disponível lá o vídeo da aula, depois vocês podem acessar, tá? Para pegar de novo, mas a conta caixa, natureza devedora, que é uma conta do ativo. Para mim aumentar de valor, eu vou debitar o caixa. Quando eu coloco dinheiro no caixa, eu debito o caixa. Tiro o dinheiro do caixa, para diminuir o valor do caixa, eu credito o caixa. Conta do passivo e patrimônio líquido, saldo credor. Aumenta o valor quando eu credito elas e diminui o valor quando eu debito elas. Tá? Aqui, pessoal, tem um exemplo. Deixa eu editar aqui. Esses exemplos aqui, tá, pessoal? Eu vou pegar e vou colocar para vocês depois. Eu vou fazer o lançamento. Eu só vou editar aqui, ver se... Só me confirmem. Essa edição que eu estou fazendo está aparecendo para vocês aqui? Sim. Tá. Então, olha só o que a gente vai ter que fazer, tá? Deixa eu até pegar um passo a passo aqui antes do lançamento. Ó. O que a gente vai fazer? Passos para o lançamento contábil. Eu só adiantei aqui um pouco mais o slide, ó, lá no 14. Então, primeiro a gente identifica as contas envolvidas, identifica a natureza das contas, identifica o que o fato vai provocar sobre o saldo das contas e efetua o lançamento, utilizando o método das partidas dobradas, um débito e um crédito. Tá? Então, vamos lá. Olha o que aconteceu aqui. O cara comprou mercadoria a prazo, no valor de R$100. Se o cara comprou mercadoria a prazo, então lembrem só, a gente vai ter que ter um débito, tá? E a gente vai ter que ter um crédito, certo? Isso é o método das partidas dobradas. Se eu comprei mercadoria, para onde é que vai essa mercadoria quando a gente compra? Crédito? Não, quando a gente compra essa mercadoria e coloca na empresa, para onde que ela vai? Onde é que ela fica guardada lá até a gente vender ela? No estoque? No estoque. Se a gente colocou a mercadoria no estoque, o estoque é uma conta do ativo, pessoal. Tá? Aí como é que eu sei se é do ativo? Aí vai ter que dar uma olhada no plano de contas lá, tá? Até vocês gravarem. Se é uma conta do ativo, então tem natureza devedora. Eu estou aumentando o meu estoque. Eu vou debitar ou vou creditar o meu estoque? Debitar? Debitar. Então, a gente debita o estoque. Tá? Eu coloco o valor aqui. Estoque R$100. E o meu crédito vai ser qual conta? Da onde que saiu essa mercadoria?
Fornecedor? Fornecedores. R$100, muito bem. Esse é o lançamento que a gente vai fazer. Tá? Depois aqui, deixa eu só puxar isso mais para cima aqui, para ter espaço. Integralização de capital pelos sócios em dinheiro, R$500. A gente tem que ter um débito, a gente tem que ter um crédito. Quais contas a gente vai utilizar aqui? Alguém arrisca? A situação é integralização de capital pelos sócios, quer dizer que o sócio colocar dinheiro na empresa. Sem dinheiro, onde é que ele colocou? No caixa, né? Isso. O caixa a gente debita ou acredita? Debita. Debita o caixa. Tá? Da onde que saiu esse dinheiro? É uma conta lá do patrimônio líquido, dinheiro dos sócios. Capital social. Tá? Só que com o tempo vocês vão pegando a nomenclatura das contas, tá? Ó, sempre da onde saiu e para onde foi o dinheiro. O débito, o crédito é a origem e o débito é a aplicação. Da onde saiu e para onde foi. Tá? Agora aqui, a gente pagou fornecedores em dinheiro. A gente vai ter um débito e a gente vai ter um crédito. Se a gente pagou fornecedores em dinheiro, pessoal, qual vai ser o nosso débito? Que conta que a gente pode utilizar? Primeiro a gente olha a situação, né, o que aconteceu e tem que identificar as contas. Pagamento a fornecedor, a conta é fornecedores, né? Debita ou acredita? Acredita? Não, ele vai debitar. Fornecedores a gente vai debitar. Por que debitar agora? Porque a gente está pagando. Quando a gente fez a conta, ó, lembra lá, ó, fornecedores, a gente creditou. Agora a gente pagou a conta, a gente debita, ó, porque aí vai zerar essa conta. Certo? E da onde que saiu o dinheiro? Agora a gente tira dinheiro do caixa. A gente pagou em dinheiro, né? A gente tira dinheiro do caixa, R$100, ó, tá? Lembra quando a gente colocou dinheiro no caixa, a gente debitou o caixa. Agora a gente tira o dinheiro do caixa, acreditamos o caixa. Então debita fornecedor e acredita o caixa. Tá? Eu vou fazer o seguinte, pessoal, o tempo já está acabando, tá? E isso aqui eu vou pegar e postar todos os exemplos que a gente tem. Eu até vou parar de compartilhar aqui. Eu vou pegar e vou compartilhar esses exemplos agora, a tela. Eu vou postar em PDF ali para vocês. Exemplo 1, 2, 3, se não me engano. Para vocês olharem e tentarem realizar. Aí na próxima aula a gente avança mais nesse conteúdo e já realiza uma atividade prática eu junto com vocês daí. Tá? Tá bem? Mas eu preciso que vocês, agora é com vocês, tá? Debrucem aí sobre o conteúdo e tentem fazer e podem até ir brincando com esse jogo das contas ali, tá? Com aquele plano de contas que vocês têm e tentem realizar algum lançamento. E aí eu fico à disposição de vocês, tá? Professor, Oi. onde que fica localizado as aulas gravadas? Eu vou mandar um link, tá? Porque a gente costuma mandar para o pessoal que não conseguiu acessar, mas eu vou mandar o link para vocês depois. Tá, não, é porque eu quero rever as primeiras lá, a primeira e a segunda aula principalmente. Tá. Depois eu mando para vocês, tá? Tá, obrigada. Eu vou acessar mais uma vez depois para quem tiver dúvida, aí tiragem de dúvidas eu vou estar à disposição daí, tá? Quem quiser acessar, tá bem? Só para me despedir aí, para não ficar o vídeo cortado. Normalmente eu falo mais do que aí acaba o vídeo, eu acabo não tendo que dar tchau lá pelo grupo.
Tá bem? Mas aí fico à disposição e vou conectar depois uma nova reunião, ali, disponibilizar o link para quem quiser acessar, eu fico à disposição para esclarecer dúvidas, tá? Tá bem, então, pessoal? Boa noite aí, e se a gente não se vê aí, bons estudos, tá? Boa noite.